A Mensagem das Estrelas, capítulo 13. Júpiter, o planeta da benevolência. Introdução. De cada uma das hierarquias divinas que ministraram durante o nascimento e a evolução da humanidade, nós recebemos certas qualidades e faculdades, com a ajuda das quais caminhamos da ignorância à onisciência e da impotência à onipotência na grande escola da vida. Dos senhores de Vênus recebemos o inestimável dom do amor, que une a humanidade na mais tenra afeição de graus variados e torna a vida bela. Dos senhores de Mercúrio recebemos o não menos valioso dom da mente, que nos capacita a conquistar o mundo material e nos proporciona os grandes confrontos da vida. Mas algo mais se faz necessário. A centelha divina dentro de nós está sempre buscando uma resposta, e quanto mais as duas qualidades do amor e do intelecto crescem, mais forte é o anelo para o alto. Mas isso não pode ser totalmente satisfeito para ambos se o espírito procurar se elevar à sua fonte divina somente por meio da natureza amorosa, expressa por Vênus, que culmina em sua oitava superior, Urano. O fervor religioso se expressa, então, como uma devoção da mais sublime natureza. Mas ainda existe uma lacuna. O sentimento sem o conhecimento é incompleto. Nem pode o anelo interno ser satisfeito se, por meio do canal mercurial do intelecto, tentar se elevar à percepção espiritual de Netuno, a oitava superior de Mercúrio. Pois, embora o intelecto seja afiado como uma lâmina, ele nada significa quando é completamente desprovido do amor. Conclui-se, portanto, que somente pela união do amor com o intelecto pode nascer a sabedoria. O conhecimento mercurial em si, embora nem bom nem mau, pode ser usado para um e outro propósito. Mesmo um gênio demonstra só a propensão desse conhecimento. Falamos de um gênio militar. Falamos de alguém com um admirável conhecimento das táticas de guerra, mas um guerreiro, seja ele Napoleão ou um soldado comum, não deve ser classificado como sábio, porque esmaga deliberadamente os mais belos sentimentos simbolizados pelo coração. Somente quando a faculdade mercurial da mente é atenuada, mesclada e equilibrada pela faculdade do amor, nascida no coração e gerada pelo raio de Vênus, é que dessa união nasce a sabedoria. E essa é a qualidade que o espírito planetário de Júpiter está procurando infundir na humanidade, para ajudá-la em sua evolução espiritual, a fim de que possa se elevar acima do plano material e ascender às esferas mais altas. Por conseguinte, o raio jupiteriano torna as pessoas seres não cruéis e que causam sofrimento menor possível nos outros, honradas, corteses, refinadas e generosas, obedientes à lei e à religião, animadas e otimistas. O verdadeiro jupiteriano é propriamente descrito como um companheiro jovial e, normalmente, ainda que grandalhão, seu coração é tão grande que quase não cabe dentro do seu enorme peito. Os cantos de sua boca estão sempre prontos para dar um largo sorriso, o qual só pode ser descrito como radiante, e em sua agradabilidade sincera é tão convincente que quando aperta a mão de alguém, quase lhe torce o braço. Tem um comportamento saudável, amistoso e agradável com todos, sempre pronto a dar qualquer coisa ou ajudar alguém. Na verdade, parece agradecido a você quando você pede para ele lhe fazer um favor, e nunca se sente tão feliz como quando trabalha arduamente para ajudar os outros. Ele não poderia ofender a uma criança e nunca se zangaria com o que lhe diz respeito. Mas quando levado a fortes sentimentos de raiva, provocado por achar que uma situação não moralmente certa ou justa por causa dos erros dos outros, então sua ira pode ser terrível.
Ainda assim, ele jamais será cruel para com o agressor ou opressor, mas demonstrará misericórdia e bondade aos mesmos, logo que tenham sido derrotados completamente. Assim é o jupiteriano autêntico, mas é claro que ele é muito raro para ser encontrado nos tempos atuais. Entretanto, um número crescente de pessoas estarão começando a trilhar o caminho da sabedoria e a mostrar traços jupiterianos. Disse que a oportunidade bate à porta de todos, embora ouçamos frequentemente pessoas lamentando seus próprios destinos, pois elas nunca tiveram uma oportunidade. Saturno é acusado por nossos infortúnios quando começamos a estudar astrologia. Então nós focamos tanto a nossa atenção em um mal, ou nos aprontamos tanto para enfrentar o mal, que normalmente esquecemos de procurar o bem e assim perdemos nossa oportunidade. Saturno leva 30 anos para transitar por todo o horóscopo e formar aspectos com todos os astros. Mas Júpiter, a influência mais benéfica do sistema solar, circunda em 11 anos, e assim os fortúnios que ele nos pode trazer são pelo menos 3 vezes mais numerosos que os infortúnios trazidos por Saturno e seus aspectos adversos. Na verdade, nós recebemos dos outros apenas aquilo que damos. Cada um de nós é rodeado por uma atmosfera sutil áurica, que colore nossa visão que temos dos outros, e os pensamentos, ideias e ações que os outros têm de nós. Se abrigamos mesquinhez em nossos corações, isso colore essa atmosfera de tal modo que vemos mesquinhez nos outros e nos atos que fazem para nós, despertando, pois, esse traço neles, assim como as vibrações de um diapasão fazem vibrar outro no mesmo tom. Por outro lado, se cultivamos as qualidades jupiterianas da benevolência, do sorriso expansivo, atitude mental cordial, etc., logo devemos sentir a resposta em nosso círculo de relacionamentos, e então o aspecto benéfico de Júpiter exercerá um efeito maior e mais agradável em nossa vida e nosso trabalho. Júpiter está essencialmente dignificado quando se encontra em Peixes ou em Sagitário, o signo da aspiração. Está exaltado em Câncer, domicílio da Lua, pois o átomo semente que fornece o corpo do ego, que está prestes a renascer, é projetado pela Lua dentro da esfera de Câncer. Mas Júpiter representa a parte espiritual, portanto preside sozinho a entrada do ego no corpo. Ele também rege o sangue, no qual o espírito que habita nesse corpo encontra expressão, ainda que suas atividades sejam limitadas principalmente à circulação arterial. Estimula a assimilação e o crescimento e, por conseguinte, governa também o fígado. Saturno rege a vesícula biliar. Os jupiterianos gostam da exibição e ostentação. Em suas práticas religiosas, gostam do cerimonial e propendem preferentemente para a igreja tradicional, embora frequentemente rejeitem quaisquer ismos não sancionados pela sociedade ou que tenha a forma correta. Quando Júpiter está afligido, sua influência torna a pessoa desobediente às leis, sensual, autoindulgente, glutona, extravagante e descuidada no cumprimento de suas obrigações, pelo que fica sujeita a perder a saúde, a embaraços com a lei e, consequentemente, ao descrédito social. Um Júpiter afligido proporciona à pessoa um gosto pelos esportes, pelas corridas de cavalos e pelos jogos de azar. Nas 12 casas. Júpiter na primeira casa, quando bem aspectado, é um bom sinal de saúde e de boas chances em geral na vida. Proporciona um temperamento naturalmente bondoso e generoso, uma natureza que exala cordialidade, honra e sempre se comportando de uma maneira honesta. Essas pessoas amam o prazer, especialmente o experimentado ao ar livre, e gostam muito de viajar. Possuem considerável habilidade para gerenciar algo que ajuda a tomar importantes decisões, e por isso são muito procuradas para ocupar cargos de importância e responsabilidade.
tendem a engordar bastante ou ser corpulentos nos últimos anos de vida. Júpiter afligido no ascendente inclina à autoindulgência, consoante o signo onde ele se encontre. Se em Câncer, a pessoa tende a se tornar um glutão inveterado, literalmente endeusando o seu estômago, com o resultado inevitável de que no decorrer dos anos ele tende a engordar bastante ou ser corpulento excessivamente. Particularmente seu fígado se dilata e, em consequência, fica sujeito a sérios tipos de enfermidades. Em Sagitário, tende a fazê-lo um jogador inveterado que apostaria sua alma no jogo de cara ou coroa. Em Peixes, tende a fazê-lo um bêbado incurável. Em Escorpião, um sensualista da pior natureza. E assim por diante com os outros signos. Pode-se dizer também que, independentemente de como Júpiter estiver afligido no ascendente, a saúde sofre por alguma intoxicação do sangue. Júpiter na segunda casa, quando bem aspectado, particularmente pelo Sol ou pela Lua, proporciona grande prosperidade financeira na vida. E isso é uma posição afortunada, até mesmo se Júpiter estiver afligido. Só que nesse caso a pessoa fica sujeita a sofrer perdas por má administração. Quando Júpiter está sem aspecto, não proporciona nenhuma ajuda. A pessoa pode, então, ser pobre e até morrer de fome. Júpiter na terceira casa, quando bem aspectado, proporciona uma mente de natureza altamente otimista, de tal forma que não importam os obstáculos que possam surgir na vida da pessoa, quem tem essa posição olhará sempre para o halo prateado da nuvem, e assim fazendo esquece da própria nuvem. Terá vantagens excepcionais na educação, e mais ainda, a educação que receber lhe será de grande benefício. Será popular entre seus irmãos, irmãs e vizinhos, os quais a ajudarão com benefícios. Seu êxito está indicado por meio das viagens, dos escritos e das publicações. Quando Júpiter se encontra afligido na terceira casa, a pessoa fica sujeita a acidentes e a colisões durante suas viagens, mas não será ferida, ainda que escape somente por um fio. Se é Saturno que aflige, ela se tornará descuidada e indolente, perdendo assim o respeito e a estima dos seus familiares mais próximos. Mas se o astro que aflige é Marte, deixarão de confiar nela devido a seus atos impulsivos e imprudentes. Júpiter na quarta casa, quando bem aspectado, é muito afortunado para as condições do lar, especialmente na última parte da vida. Pessoas com Júpiter nessa posição se dão bem no lugar do seu nascimento, mais do que em qualquer outro lugar. Receberão considerável ajuda dos seus pais e provavelmente uma herança deles. Seus negócios terão uma base sólida e funcionarão sem qualquer problema, de modo que ao fim da vida delas terão acumulado uma quantidade considerável de bens, conforme posição social delas e as oportunidades do meio em que vivem. Desfrutam esses dias em paz e terminam suas vidas entre amigos, riqueza e em prosperidade. Contudo, se Júpiter estiver afligido na quarta casa, a pessoa deveria abandonar sua cidade natal o mais cedo possível, porque as condições dela serão adversas ao seu êxito. O esbanjamento e os gastos extravagantes, o amor à exibição e as tendências idênticas para o mais caro ou suntuoso poderão esgotar seus recursos e levá-la à falência. Além disso, um falso orgulho poderá impedi-la de empreender uma reforma radical, mesmo quando tenha despertado para o fato de que deve efetuá-la, se quiser salvar-se, a menos que se mude para outra cidade e comece tudo de novo. Júpiter na quinta casa e bem aspectado aumenta a quantidade de filhos e eles trarão muitos benefícios e sentimentos de felicidade, de prazer e de satisfação aos pais, pela experiência que terão, proporciona popularidade e bons amigos que auxiliarão a pessoa, assim como uma disposição sociável, afetuosa e que gosta de desfrutar de atividades que estimulam os sentidos, mais do que o intelecto. Ganhos por meio de especulação é previsto.
uma inteligência elevada e sucesso em atividades educacionais ou em negócios editoriais ou jornalísticos. Essas pessoas são ótimas professoras, possuindo uma maneira convincente para expor as coisas. Se Júpiter está afligido na quinta casa, especialmente em Sagitário, imprime uma tendência para o jogo e, em consequência, perdas, uma atração para os esportes, uma falta de vontade para o trabalho e problemas com os filhos. Júpiter na sexta casa proporciona boa saúde e êxito no cuidar e em curar enfermos, empregados fiéis e o respeito e a estima de todos com quem a pessoa entra em contato no transcorrer de suas ocupações. Contudo, quando Júpiter está afligido na sexta casa, tende a problemas e dilatação do fígado, obesidade e desordens gerais, causadas por uma superindulgência relativa ao apetite. Júpiter na sétima casa atrai um cônjuge nobre, de espírito magnânimo e compassivo, que trará favorecimento, prosperidade e prestígio social à pessoa. É uma indicação ideal para o casamento, assim como para uma pessoa que busca um sócio ou entrar em uma sociedade. A pessoa pode estar certa também de que o sócio será nobre, sincero, honesto e de confiança, e de que o êxito virá pela cooperação. É uma posição ideal para um advogado porque indica sucesso em leis e a habilidade para reconciliar oponentes. Contudo, se Júpiter estiver afligido ou fraco, a pessoa tende a perder suas causas ou sofrer por perda de confiança em sua sociedade. O casamento será tardio ou não se realizará, e quando consumado surgirão problemas pela indolência e pelos hábitos de autoindulgência do parceiro, cônjuge. Assim, a sabedoria determinaria que a pessoa evite tais relacionamentos. Júpiter na oitava casa, quando bem aspectado, indica ganhos financeiros com o casamento, por meio de associações ou por recebimento de herança. Mas quando fraco ou afligido, indica ações judiciais e perdas relacionadas com esses assuntos. Um Júpiter bem aspectado na oitava casa é também sinal de um fim de vida tranquilo e calmo, sem nenhuma preocupação ou excitamento, quando todo o seu curso completo foi percorrido. Júpiter na nona casa proporciona um temperamento que não gosta de violência e não se comporta de maneira violenta. Nobre, otimista, gentil e generoso, com tendências religiosas, uma mente aberta e tolerante às opiniões dos outros, porém favorável às linhas de pensamento mais ortodoxas e conservadoras. A pessoa é muito estimada na sociedade e apta a ocupar posições proeminentes na igreja, no Estado ou em instituições educacionais e associações filantrópicas. Essa posição também proporciona um gosto por viagens, que resulta em prazeres e proveitos. Contudo, quando Júpiter está fraco ou afligido por signo ou por aspecto, proporciona arrogância e uma queda para a ostentação que é desproporcional ao próprio bolso da pessoa. Consequentemente, há ações judiciais e responsabilidade legal por algo, especialmente para pagamentos devido ou por danos para o descrédito social. Indica também perigo quando viajar. Júpiter na décima casa, quando bem aspectado, é uma das melhores indicações de uma vida eminentemente bem-sucedida e virtuosa, especialmente se está apoiado por Saturno, pelo Sol e pela Lua, porque então a pessoa tende a alcançar uma elevada posição na igreja, no Estado ou na área de justiça e ganhar muitos recursos financeiros, honra e estima social. Além disso, a pessoa merece tudo o que conseguir, pois seu caráter será de uma nobreza superlativa. Contudo, se Júpiter for fraco ou estiver afligido na décima casa, particularmente por Saturno ou pelos luminares, demonstrará que o caráter da pessoa não é digno de confiança. A pessoa pode subir, porém suas más ações serão descobertas e por isso experimentará reviravoltas nos seus recursos financeiros e perda do prestígio. Júpiter na 11ª casa e bem aspectado proporciona amigos ricos e influentes, com os quais o indivíduo pode contar para ajudar a pessoa a realizar suas esperanças,
seus desejos e suas ambições. Proporciona também um temperamento sociável e um gosto por sentimentos de felicidade, regozijo e satisfação obtidos por experiências. No horóscopo de um homem significa que o casamento será frutífero e que os seus filhos agradecerão e o ajudarão, mas antes do parecer final sobre o assunto, o horóscopo da mulher também deve ser examinado, para ver se ambos combinam, porque se tal não ocorrer, o critério deverá então ser modificado. Quando Júpiter está afligido na 11ª casa, a pessoa tanto encontra amigos bons e sinceros dispostos a ajudá-la, mas sem habilidade, ou os amigos que atrai só querem tirar vantagens dela. Em ambos os casos, não será muito ajudada pelos amigos, mas deve depender de seus próprios meios para realizar seus desejos. Júpiter na 12ª casa, quando bem aspectado, tende a resultar em ganhos e êxitos em atividades exercidas em relativo isolamento, tais como o trabalho em laboratórios, em hospitais ou em asilos, como uma pessoa que gerencia essas áreas e que ajuda a tomar importantes decisões, ou em uma posição em alguma ordem fraternal que tem que lidar com o tratamento de doenças ou ao estudo e prática das artes místicas ou ocultas. Se a pessoa com Júpiter nessa posição são indigentes, recebem muitos recursos financeiros dados pelo governo, de pessoas ou instituições de caridade ou fraternais, mas se são abastadas, darão prodigamente para tais finalidades. Se possuem inimigos, dispõem também de algum meio para torná-los amigos. Se Júpiter estiver afligido, tende a fazer a pessoa indolente e imprevidente, de maneira que com o tempo geralmente vem a ser vigia ou porteiro de uma dessas instituições de caridade, onde vive até o fim da vida, sem problemas ou preocupações. Nos 12 signos, Júpiter em Áries torna a mente animada, cheia de energia e determinada a ter sucesso, sempre vigilante e alerta para métodos novos e avançados que sejam úteis para o progresso ou desenvolvimento do trabalho no mundo. Essa posição proporciona um verdadeiro pioneiro, nem demasiado conservador, nem excessivamente impulsivo, um ponderado, mas de temperamento simpático, sincero, honesto e digno de confiança, um tanto inclinado para a religião. Proporciona alguma aptidão para as leis e para a literatura, e gosto por jogos ao ar livre, popularidade nos círculos sociais e dos negócios. Contudo, se Júpiter estiver afligido, a mente não tende a ser tão conservadora e tão bem equilibrada. Há uma tendência para fazer as coisas rapidamente, sem pensar cuidadosamente, e agir pela impulsividade. Impaciência e tendência para ficar zangado de repente, ou facilmente, são demonstrados sob circunstâncias adversas, com uma consequente perda de estima e popularidade. Júpiter em Touro, quando bem aspectado, proporciona uma natureza eminentemente bondosa e compassiva para com todas as pessoas, mas um amor profundo, terno e caloroso para com aqueles cujo relacionamento justifica tal expressão. Essa posição também atrai prosperidade em recursos financeiros e produz um temperamento generoso para ajudar em empreendimentos filantrópicos. No entanto, Júpiter na 2ª casa ou no 2º signo nunca é esbanjador nem extravagantemente generoso, mas ao invés disso, conservador e inclinado a investigar os méritos de qualquer pedido antes de dar ajuda. Por outro lado, a pessoa é absolutamente mão aberta com aqueles que a rodeiam e lhe são queridas. E seu lar e sua família são tudo para ela. Quando Júpiter está afligido em Touro, inclina a gastos extravagantes em ostentação, para se exibir e gratificar a natureza inferior. Tais pessoas são grandes gastrônomos, amantes dos alimentos ricos em calorias e saborosos, que excitam o paladar. Frequentemente estão sujeitas a dificuldades financeiras e a problemas com credores, assim como a enfermidades resultantes do abuso na alimentação, segundo a outras indicações dos astros. Júpiter em Gêmeos, quando bem aspectado, proporciona habilidade literária de alto grau. E se isso for respaldado pela educação necessária, o êxito nessa área é certo.
Essa posição também proporciona uma inclinação inventiva para a mente e uma apreciação muito forte pelas matemáticas e uma atração para o ocultismo. Júpiter em Gêmeos mostra que as viagens proporcionarão tanto prazer quanto proveito e proporcionam um temperamento honroso, cortês e amigável. Contudo, se Júpiter estiver afligido, a pessoa está sujeita a sofrer perdas e a enfrentar problemas durante suas viagens. Escapará por um fio em uma boa quantidade de acidentes. Tende a ter problemas de natureza religiosa e com a lei, assim como dificuldades com irmãos, irmãs, parentes próximos. Júpiter em Câncer, o efeito total de Júpiter para o bem ou para o mal nunca é sentido antes da metade da vida, e isso é especialmente o caso quando ele estiver posicionado na 4ª casa ou no 4º signo, Câncer. Quando bem posicionado aqui, Júpiter proporciona um temperamento extremamente afável e cortês, em paz com todo mundo. Ele dota a pessoa de uma imaginação muito vívida e fértil, uma sonhadora de sonhos utópicos e fã incondicional do oculto e do místico. Todavia, existe também um lado prático na natureza dessas pessoas, o qual faz delas pessoas determinadas para alcançar o sucesso mundano e favorecidas em seus investimentos em casas, terras ou minas, de maneira que poderão acumular propriedades e ficar abastadas, principalmente após a meia-idade. Essa posição indica também que a pessoa pode receber muita ajuda de seus pais durante a vida e uma herança depois da morte deles. Júpiter em Câncer tende a fazer a pessoa muito inclinada para os deleites da mesa, mas se bem aspectado, ela se manterá dentro dos limites que não afetarão sua saúde. Todavia, se Júpiter estiver afligido, ela tende a se inclinar para a gula desordenada, o que por fim poderá lhe intoxicar o sangue e lhe causar enfermidades e tumores malignos, como resultado de assim agir. Júpiter em Leão produz uma natureza verdadeiramente nobre, em que se misturam bondade e coragem, autoconfiança e lealdade, autodomínio e compaixão, perdão e justiça. Em resumo, indica um modelo de virtudes dificilmente sobrepujado. Proporciona uma abundância de vitalidade e uma forte habilidade para o seu corpo e sua saúde combater as doenças, de tal modo que marcam um líder do ponto de vista espiritual, moral e fisicamente. Uma pessoa que não iria se contentar em seguir as outras. Almejam posições de confiança e responsabilidade, quanto maior, melhor. Serão sempre as mesmas em qualquer ocasião e não abusarão da confiança daqueles que as puseram ali. Tais pessoas possuem uma cultura e um refinamento inatos. Gostam de todas as coisas que tendam à elevação da humanidade. São religiosas e sinceras, por certo ganham o reconhecimento dos outros e obtêm êxito ao investirem em negócios especulativos. Quando Júpiter está afligido em Leão, a pessoa tende a se tornar cruel e sensual, com atração anormal por divertimentos e sujeita a perder em investimentos, especulação e jogos de azar. Júpiter em Virgem proporciona uma natureza cautelosa, analítica e prática, com uma faculdade quase infalível de distinguir entre o aparente e o real, para examinar cuidadosamente a fim de decidir onde é verdade e onde não é para chegar aos fatos. Tais pessoas não podem arrancar segredos por métodos ardilosos, como Saturno em Capricórnio, que proporciona um detetive ideal. Mas se Júpiter em Virgem é o juiz, ninguém será bastante esperto para lhe ocultar a verdade. Um Júpiter bem aspectado em Virgem indica êxito com empregados, que serão fiéis, leais e prontos para executar as ordens do seu patrão. Também indica prosperidade em negócios ou na profissão. No entanto, se Júpiter está afligido em Virgem, então há tendência para um temperamento cínico, crítico, dado à censura, desconfiado dos outros e, portanto, sujeito a prejuízos causados por empregados e funcionários. Tais pessoas não podem ter êxito em negócios e acharão extremamente difícil obter ou manter uma boa posição. De qualquer modo, servirão em funções muito inferiores. Júpiter em Libra, quando bem aspectado, produz um temperamento afável, compassivo e simpático, uma natureza conscienciosa,
sociável e benevolente, e um interesse por tudo que vise a elevação da humanidade, como a música, a arte, literatura, as relações sociais, etc. Por essa razão, a pessoa é popular, particularmente entre o sexo oposto, do qual pode esperar vantagens e benefícios. Há boas tendências para obter êxitos nos negócios e na vida pública. Contudo, se Júpiter estiver afligido em Libra, uma indulgência excessiva com a natureza inferior pode ocasionar problemas e escândalo público, com a consequente perda de popularidade e prestígio. Júpiter em Escorpião proporciona uma natureza ardente, agressiva e confiante em si mesma, uma mente entusiasta, construtiva e com muitos recursos, com a habilidade para enfrentar todas as exigências da vida de uma maneira eficaz. E isso assegura o êxito nas ocupações práticas de cada dia. Proporciona uma família numerosa e tende a promover a abundância dos meios para mantê-la. Essa posição também mostra uma tendência para as investigações ocultas. No entanto, se Júpiter estiver afligido em Escorpião, tenderá a trazer perdas e problemas por indulgência com a natureza inferior de modo desordenado e preferência por alimentos ricos em calorias e caros, que resultarão em enfermidades. Júpiter em Sagitário, quando bem aspectado, proporciona boas oportunidades, com sucesso nos resultados e facilidade, em geral, em obter aquilo que deseja ou pretende na vida, uma mente humanitária, ampla e filosófica, e um temperamento religioso e reverente. Com isso, pessoas com essa posição se elevam ao máximo e se tornam líderes nas várias esferas da vida, ocupando lugares proeminentes na igreja ou no Estado, em instituições ou empreendimentos científicos ou filosóficos. Se Júpiter estiver afligido em Sagitário, então tende a fazer a pessoa alguém que goste muito de esportes e é bom neles, gostando de se exibir com coisas baratas e espalhafatosas, extravagante e pronto para aproveitar oportunidades em qualquer jogo, causa de perda da posição social, se nascido em ambiente apropriado para tal, dos problemas com a justiça, das dificuldades financeiras, e se for um religioso, não disposto a aceitar ou entender ideias, opiniões ou novos costumes, ou diferentes daqueles que já tem. Júpiter em Capricórnio proporciona à pessoa uma natureza determinada a ser bem-sucedida, autoconfiante e autocontrolada, com um desejo de obter uma posição elevada de autoridade sobre os outros, assim como uma boa e sábia habilidade para dizer às outras pessoas exatamente o que deve ser feito e como fazer. Proporciona um temperamento cuidadoso, econômico e uma aversão ao desperdício, habilidade para inventar coisas e pensar em novas ideias, muito boa para achar modos de lidar com problemas práticos e alguma capacidade mecânica. Essas pessoas são dignas de confiança sincera e honestas em todos os seus empreendimentos e sustentam qualquer promessa que tenham feito. E por isso geralmente crescem em honra, estima e popularidade geral. Conforme dito acima, o objetivo dessas pessoas é obter independência à frente de algum negócio. Porém, se nisso não forem bem-sucedidas e tiverem que trabalhar para outros, elas melhor se adaptarão a serviços no governo, quer municipal, estadual ou federal, devido à confiança implícita gerada por suas genuínas características de honestidade, sinceridade e fieldade. Essas pessoas se tornam frequentemente depositários da confiança de amigos, os quais sentem necessidade de dividir seus problemas com alguém que lhes possa aconselhar, honesta e desinteressadamente, e manter invioláveis os segredos confiados. Se Júpiter estiver afligido em Capricórnio, então tende a tornar a pessoa uma miserável, que junta tudo o que pode acumular e nada gasta consigo mesmo, exceto nas necessidades mais básicas e, em consequência, é desprezada por todos que a conhecem. Júpiter em Aquário, quando bem aspectado, proporciona uma mente humanitária, otimista, original e filosófica, afeiçoada aos amigos e à sociedade com os outros, particularmente com aqueles que se interessam por ciência ou misticismo, por literatura e música. Consequentemente, a pessoa atrai outras de mesma natureza,
as quais lhe serão benéficas ao ajudá-la a realizar suas esperanças, seus desejos e suas ambições. Poderá obter possivelmente uma posição de importância em algum cargo oficial, em sociedades secretas ou ocultas. Essa é uma boa indicação de êxito geral na vida. Mas se Júpiter estiver afligido, então a natureza será inquieta, nervosa e errática, com ideias revolucionárias ou anarquistas e com aversão ao trabalho sério. E tais pessoas geralmente são detestadas e nelas não se pode confiar. Júpiter em Peixes proporciona uma natureza caridosa, compassiva e hospitaleira, que gosta muito de contribuir para os desamparados da sociedade. Essas pessoas são verdadeiros anjos de misericórdia para com os que sofrem do corpo, da alma e do espírito. Elas são bem conhecidas daqueles que vivem doentes ou aprisionados. Como são de natureza sensitiva e sujeitas às influências dos mundos invisíveis, tendem a ter frequentes experiências psíquicas e se tornam estudantes do ocultismo. Amam a música, a arte e a literatura. E se bem aspectado por Vênus, Júpiter em Peixes proporcionará uma considerável habilidade para representar artisticamente. Contudo, se Júpiter estiver afligido em Peixes, então tenderá a ter uma mente vacilante, uma natureza sem força e sem energia, covarde, pronta para se deliciar com todos os vícios que se pode programar na sua vida, e geralmente um temperamento extremamente inclinado para o mal e para a crueldade, um parasita da sociedade. Em aspectos com outros astros, Sol em conjunção, paralelo, sextil ou trígono com Júpiter. A conjunção proporciona uma tendência à apoplexia, especialmente se ela ocorre em Áries. Contudo, a não ser por tal exceção, podemos dizer que essas configurações são indicações certas de saúde, prosperidade e felicidade. Elas podem prover à pessoa uma abundância de vitalidade, que a faz resistente a muitos fortes ataques de doenças, e mesmo quando influências astrais desfavoráveis conseguem quebrar essa resistência, a recuperação será tão rápida que parece milagrosa. Essa quase inexpugnável condição de saúde é ainda mais inatacável porque se apoia em uma disposição, ao mesmo tempo iluminada e jovial, e essa característica proporciona também que os afortunados possuidores desses aspectos sejam amados por todos com quem se relacionam. Todos se alegram ao ver a pessoa com um sorriso permanente. Mas essas pessoas fazem mais do que sorrir, ganham a amizade de todo mundo, ratificada pelos atos de bondade, pelas palavras de compaixão, ânimo ou esperança, conforme a ocasião demanda. Todos confiam nelas, pois elas jamais traem a confiança de alguém. Têm a cabeça fria, boa capacidade de julgar e habilidade de execução, de modo que são muito aptas a ajudar os outros. Essas características também favorecem a própria fortuna financeira, pelo que chegam a acumular patrimônio. Contudo, delas nunca é dinheiro corrupto. Nunca se beneficiam com perdas dos outros. São religiosamente conservadoras e podem ser bem descritas como pilares da sociedade. Brilham, sobretudo, nos trabalhos, na iniciativa pública. Sol em quadratura ou em oposição com Júpiter é prejudicial à saúde, porque imprime uma tendência à formação de maus hábitos. A pessoa aprecia muito as chamadas boas coisas da vida e é muito egoísta ao suprir seu próprio conforto. Nunca se exercita e nem renuncia a si mesmo, pelo que sua circulação sanguínea se torna lenta. E como essas pessoas têm uma superabundância de sangue, essa lentidão é a causa de vários tumores nocivos e desordens funcionais. Às vezes, um acesso de ira pode aumentar tanto a pressão sanguínea a ponto de romper um vaso sanguíneo e acabar com a vida da pessoa ou deixá-la inutilizada pelo resto da vida. Esses aspectos fazem com que a pessoa tenha uma disposição bombástica e arrogante, com um apego desordenado pela exibição, e isso induz a extravagância, tanto nos assuntos sociais quanto nos negócios.
produzindo como resultado, às vezes, um envolvimento em dívidas que não pode pagar, levando até um passo da falência. Frequentemente, um falso orgulho a impede de trabalhar honestamente para os outros. Elas preferem tirar vantagem do público como jogadora, apostadora em corridas e em outros esportes do gênero, onde haja uma oportunidade para trapacear as pessoas e conseguir o que se chama de a maneira fácil de viver, até cair nas garras da lei. As crianças com esses aspectos devem ser especialmente exercitadas no autocontrole, na economia e na honestidade. Elas terão uma tendência a menosprezar e zombar da religião, mas talvez a lembrança de uma mãe devota possa ajudar a mantê-las no caminho da retidão. Vênus em paralelo, conjunção, sextil ou em trígono com Júpiter é um dos melhores indicadores de sucesso e de fortuna em geral. Favorece a acumulação de patrimônio e o desfrute de todos os luxos da vida. É um bom indicador de um casamento bem-sucedido e feliz, assim como de prestígio social e do respeito de todos com quem entra em contato. Esses aspectos proporcionam disposição jovial, otimista, generosa e de grande coração, e até certo ponto hospitaleira. Tornam a pessoa interessada e eficaz em ações filantrópicas. Uma mente liberal, tolerante com os pontos de vista dos outros, mesmo quando não concorda com eles. Amigo do prazer, das viagens, das festas e capaz de aproveitar a vida ao máximo. Esses aspectos lhe proporcionam ainda um talento para a música, especialmente se um dos planetas está em peixes. Vênus em quadratura com ou em oposição a Júpiter proporciona o mesmo gosto pelo luxo que os bons aspectos, mas limita a capacidade de satisfazê-lo. Embora tais pessoas se empenhem ao máximo em mostrar ao mundo uma aparência elegante, geralmente suas farsas são descobertas. Sua falta de habilidade nos negócios, muitas vezes, é responsável pelo fracasso e pela bancarrota, e são muito sujeitas a sofrer perdas por deslealdade de outros. O amor e o casamento são também fontes de tristeza para aqueles a quem Vênus e Júpiter afligem. São capazes de serem rejeitados antes do casamento, ou o cônjuge pode se mostrar infiel e fugir. Esses aspectos produzem também uma natureza amorosa capaz de certas libertinagens, em que pese às leis da decência, e de ser infiel aos votos matrimoniais. Levam a pessoa a ser extremamente indulgente consigo mesma, e em peixes predispõe à bebida alcoólica. Mercúrio em conjunção, paralelo, sextil ou em trígono com Júpiter é uma das melhores bênçãos na vida, pois proporciona uma disposição animada, otimista, com a habilidade de olhar sempre para o lado positivo das coisas e de manter o ânimo elevado nas horas de adversidade. A mente é capaz de respeitar a opinião e o comportamento, que podem ser muito diferentes da pessoa. É versátil, capaz de raciocinar corretamente e de formar um critério confiável por meio de considerações e discussões cuidadosas. Essas pessoas nunca tomam uma decisão precipitadamente. Elas necessitam de tempo para pensar naquilo que lhes é apresentado. Mas uma vez que chegue a alguma conclusão, essa será incontestável. São bem-sucedidas em questões envolvendo leis ou literatura, e muito respeitadas por sua honestidade e sinceridade. Esses aspectos são particularmente afortunados para pessoas que viajam por motivos de negócios ou para se divertir, pois colherão os benefícios e os sentimentos de prazer desse modo migratório de viver. Esses aspectos as tornam saudáveis, abastadas e sábias, acima da média, e amadas por todos em virtude das vibrações vitais que irradiam sobre quem quer que encontrem. Mercúrio em quadratura com ou em oposição a Júpiter proporciona uma disposição vacilante e indecisa, de modo que a pessoa não consegue se decidir quando são-lhe apresentados mais de um curso de ação. Com isso, as pessoas com esses aspectos perdem
com muita frequência suas oportunidades por adiamentos e indecisões, o que leva a serem frequentemente classificadas como fracassadas na vida. São suscetíveis a escândalos e difamações por causa de sócios desleais e que secretamente pretendem prejudicá-las. Não devem viajar, pois isso pode lhes trazer perdas e problemas. Também devem ser extremamente cautelosas ao assinar contratos ou acordos para fazer ou entregar determinadas coisas dentro de um prazo, pois elas serão provavelmente incapazes de cumprir o que foi combinado e por isso podem se expor a perdas e problemas. Lua em conjunção, paralelo, sextil ou em trígono com Júpiter proporciona uma disposição otimista, nobre e generosa. A honestidade amável, simpática e cordial, a justiça e a amizade de tais pessoas as tornam universalmente populares. Esses aspectos fortalecem tanto as faculdades do raciocínio quanto a habilidade de sua saúde e do seu corpo em lutar contra as doenças e enfermidades. Proporcionam uma mente forte e um corpo forte e, consequentemente, um poderoso magnetismo pessoal, o qual pode ser usado com grande vantagem na cura dos enfermos. Elas têm ideais elevados e imaginação fértil, com o poder de adquirir grandes recursos financeiros e em propriedades, os quais aumentarão se utilizados nos empreendimentos filantrópicos, que tais pessoas são propensas a sonhar. Esses são alguns dos melhores aspectos da gama astral e favorecem o êxito geral na vida, quer fisicamente, quer espiritualmente. Lua em quadratura com ou em oposição a Júpiter prejudica a capacidade de raciocinar e tende a criar problemas devido a litígios, falta de previsão, indecisão e desonestidade. As pessoas com esses aspectos são muito dadas à ostentação e exibição. São extravagantes além de suas posses e dos seus recursos, propensas a apelar desesperadamente para chances em jogos e especulações, a fim de reabilitarem suas fortunas e repararem suas perdas, resultando desse comportamento a difamação e às vezes a bancarrota. Esses aspectos também são danosos para a saúde, especialmente no horóscopo de uma mulher, indicando problemas digestivos e do fígado. Saturno, em sextil ou em trígono com Júpiter, proporciona um caráter forte, com uma mente também forte, sincera e profundamente filosófica, uma disposição benevolente com um forte senso de justiça e de tratar lealmente as pessoas sem trapacear ou ser desonesto. Todas as virtudes de Saturno e Júpiter são combinadas por esses aspectos, de forma que as pessoas em cujos horóscopos eles são encontrados ganham consequentemente honras e respeito na comunidade em que vivem. São consideradas esteios da sociedade e alcançam a prosperidade correspondente ao meio em que foram colocadas, pois tais aspectos proporcionam um tino financeiro justo, uma capacidade de aproveitar uma oportunidade quando ela se apresenta, uma benevolência em tudo, uma devoção ao dever, à religião e a todos os bons objetivos da vida. Saturno em paralelo ou em conjunção com Júpiter exerce a mesma influência benéfica que o sextil ou o trígono, ainda que não em tão grande medida. E se Júpiter está fraco por signo ou está de algum modo afligido, os aspectos influenciarão muito pouco provavelmente. Mas nesse caso, seus efeitos sobre a circulação arterial serão obstrutivos, dando tendência para arteriosclerose, como a oposição e a quadratura. Saturno em quadratura com ou em oposição a Júpiter proporciona uma mente subestimada e vacilante, uma pessoa incapaz de tomar decisões, sempre desconfiando dos outros, indolente e inclinada a se deixar levar pela corrente, frequentemente um tutelado da sociedade num asilo ou numa prisão, porque seu caráter é basicamente desonesto. Esses aspectos também inclinam à arteriosclerose. Marte em sextil ou em trígono com Júpiter é de natureza de Júpiter proporcionar um comportamento que alguém que não goste de mudanças ou de novas ideias, e também de um comportamento
de alma e de seriedade, mesmo em uma situação difícil. O que faz a pessoa ser respeitada, mas quando combinado com o fogo de Marte, isso é um tanto alterado, pois proporciona entusiasmo e uma habilidade para influenciar os outros e os imbuir dos mesmos sentimentos. Torna a natureza nobre, sincera, honesta e simples e fácil de se entender. Esse aspecto é bom também para a prosperidade financeira da pessoa, porque ambos, Marte e Júpiter, quando bem aspectados, proporcionam habilidade para lucros e favorecem o acúmulo de bens. Júpiter é um tanto avesso a mudanças ou novas ideias no que diz respeito aos gastos, enquanto Marte é livre demais. Mas quando as tendências marcianas e jupiterianas se combinam por um bom aspecto, o resultado é de uma natureza ideal e generosa, nem muito esbanjador, nem tão econômica, mas capaz de atingir um bom meio termo. Essas pessoas possuem muita engenhosidade e habilidade construtiva, e qualquer coisa que façam, fazem-na de todo o coração. Por tal razão, são bem-sucedidas nos negócios, se tornam populares na sociedade e gostam de esportes e jogos ao ar livre. Gostam de viajar e se divertem nas viagens. Marte rege a hemoglobina do sangue, um fator muito importante para a saúde e vitalidade. Portanto, os bons aspectos entre Júpiter e Marte aumentam os glóbulos vermelhos do sangue, resultando que as pessoas com esses aspectos desfrutam de uma saúde abundante, além da vitalidade, força e resistência. Marte em paralelo ou em conjunção com Júpiter fortalece a saúde e a habilidade do corpo em lidar com as doenças e enfermidades e aumenta a vitalidade, tanto quanto os bons aspectos. Também indica que a pessoa é capaz de ganhar muito dinheiro e usá-lo livre e generosamente, mas as qualidades mentais são semelhantes àqueles conferidos pelos aspectos adversos. Adoram se mostrar esportistas, gostam de se gabar, esperta e pronta para enganar outras. Conta mentiras para conseguir o que deseja, desonesta e não confiável. Julgam sem considerar todas as possibilidades e sem mesmo entender todo o problema. Uma pessoa com quem não se pode contar. E se a conjunção ocorrer em um dos signos de água, especialmente em peixes, a pessoa tenderá a se tornar um viciado em bebidas alcoólicas. Embora isso não seja tão certo quando os aspectos forem a quadratura ou a oposição. Marte em quadratura com ou em oposição a Júpiter é a marca do jogador. E se em um dos dois planetas estiver em um signo de água, especialmente em peixes, também tenderá a ser um viciado em bebidas alcoólicas, esperto e pronto para enganar as outras, com um caráter desonesto e desonroso próprio de alguém que sempre age sem pensar. Com relação à saúde, essas pessoas sofrem principalmente de doenças do sangue, complicações no fígado, má circulação sanguínea e o sangue tão denso que existe o perigo de apoplexia ou acidente vascular cerebral. Urano em sextil ou em trígono com Júpiter proporciona uma disposição ampla, humanitária e uma tendência para investigar as práticas e ciências ocultas. Favorece uma associação com ordens secretas e tende a promover a prosperidade na vida. Tal pessoa é honesta e sincera, sociável, hospitaleira e provavelmente bastante beneficiada por amigos influentes em cargos públicos. Essa posição também proporciona uma capacidade executiva e sucesso em relações às instituições de ensino. Urano em paralelo ou em conjunção com Júpiter proporciona indicações similares aos dos bons aspectos, mas a influência não é assim tão intensa, especialmente se um dos planetas está fraco por signo ou afligido por outro aspecto. Nesse caso, as tendências parecerão mais com aquelas dos aspectos adversos. Urano em quadratura com ou em oposição a Júpiter proporciona uma natureza impulsiva, sujeita a agir de maneira súbita ou inesperada, em detrimento do próprio nativo. Perdas por especulações, ações judiciais e extravagância impulsiva também estão indicadas. Muitas mudanças, tanto de ocupação como de residência, perda de amigos e de reputação. Netuno em sextil ou em trígono com Júpiter proporciona uma natureza inspirada, mística
e tende a fazer a pessoa bem-sucedida em uma ocupação relacionada com as ordens ocultas. Isso é quando o caráter é suficientemente desenvolvido, se sentir a influência de Netuno, pois então a posição evidencia toda a força mais nobre e espiritual de ambos os planetas, sendo frequentes ocorrerem experiências ocultas. Durante o sono, essas pessoas são bastante conscientes nos mundos invisíveis. Netuno em paralelo ou em conjunção com Júpiter proporciona uma influência semelhante à dos bons aspectos. Quando Netuno e Júpiter não estão afligidos, mas quando em signo fraco, e em aspectos com outros astros por quadratura ou oposição, então a influência semelhante é a dos aspectos adversos entre Júpiter e Netuno. Netuno em quadratura com ou em oposição a Júpiter indica falta de controle das emoções. A pessoa é facilmente afetada pelas influências inferiores psíquicas da fronteira entre os mundos visível e invisíveis, as quais são de um tipo impressionável e extremamente desagradável, que a faz se sentir doente. Daí poderem causar condições histéricas, tais como transe involuntário e distúrbios análogos, resultantes do psiquismo negativo. Sob um ponto de vista material, sugere o perigo de fraude por meio da especulação ou de grandes empresas e negócios com grupos predatórios que deveriam ser, portanto, evitados.